Olá, boa noite. Boa noite. O ministro do STF, Teori Zavascki, morre em acidente aéreo. Ele estava a bordo de uma aeronave que caiu no litoral do Rio de Janeiro. Outras 4 pessoas morreram. Equipes da Aeronáutica estão no local para investigar as causas da tragédia. A Associação de Juízes Federais pede rigor nas investigações. Polícia Federal e Ministério Público Federal já instauraram inquérito. Em Brasília, o debate já se instalou para saber quem será o novo relator da Lava Jato no STF. Um novo ministro para a vaga de Zavascki será indicado pelo presidente Michel Temer, como manda a Constituição. Colegas do Supremo Tribunal Federal e políticos lamentaram a morte. Ministro Marco Aurélio disse que os processos que estavam com Teori devem ser redistribuídos imediatamente. E juiz Sérgio Moro diz que Zavascki foi um herói brasileiro. No Rio Grande do Norte, a tensão continua. Temer autoriza o envio das Forças Armadas para patrulhar Natal. No final da tarde, a polícia invadiu Alcaçuz para retomar o controle do presídio. E você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. O Todo Seu de hoje está recheado de delícias, com a melhor gastronomia e as principais notícias dos famosos. Bonitinha, bonitão, para você viajar é sinônimo de explorar? Então vem conhecer os destinos exóticos que são cada vez mais procurados pelos brasileiros. Beleza e cultura juntas, eu acho que no mesmo lugar é muito privilégio, né? Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Vem, tô esperando você. Oferecimento CVC, sempre com você. O corpo do ministro Teori Zavascki será velado em Porto Alegre. A decisão foi tomada pela família e pedido à ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, já que é praxe que ministros do STF sejam velados na corte. Zavascki era o relator da Operação Lava Jato. Segundo a assessoria de imprensa da Força Aérea Brasileira, a aeronave havia deixado o campo de Marte em São Paulo com destino a Paraty, Costa Verde do Rio de Janeiro, por volta da 1 da tarde. Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu à ocorrência, o acidente aconteceu próximo à Ilha Rasa. De acordo com funcionários do aeroporto de Paraty, a aeronave caiu no mar, momento em que chovia muito na região. O avião é um Beechcraft C-90 GT e tem capacidade para 7 passageiros, além do piloto. A morte de Teori foi confirmada pelo filho Francisco Zavascki numa publicação no Facebook. Ele agradeceu a todos pela força. Em maio do ano passado, também no Facebook, o filho de Teori havia relatado supostas ameaças ao pai. Os corpos ainda não foram retirados do mar. Segundo moradores da região do acidente, as buscas já foram encerradas por hoje. E ainda não se sabe o que causou a queda do avião. No momento do acidente, a visibilidade era baixa e chovia bastante. De acordo com a FAB, uma equipe do Seripa vai investigar o acidente. Integrantes da Marinha e do Corpo de Bombeiros também prestam assistência no local. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, informou que a documentação da aeronave estava em dia, com o certificado válido até
até abril de 2022 e a inspeção da manutenção, válida por um ano, só venceria em abril. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal já instauram um inquérito para investigar a morte de Teori Zavascki. Equipes de policiais federais já estão a caminho do local do acidente. A repórter Sabrina Pires foi ao Campo de Marte, de onde saiu a aeronave que levava o ministro Teori Zavascki. O avião decolou exatamente a 1h01 da tarde, aqui do aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, com destino a Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. A previsão é que o avião chegaria antes das 2 da tarde, mas o acidente aconteceu a 1h30 da tarde, a 2 quilômetros da cabeceira do aeroporto de Paraty, que é um aeroporto pequeno, simples e que não tem instrumentos para auxiliar o piloto no momento difícil, como era o caso do dia de hoje, com chuva bastante forte. Nesse caso, os pilotos precisam pousar de forma visual. Os moradores relataram que na hora do acidente chovia muito forte e também tinha um cheiro acentuado de combustível. No final da tarde foi confirmada a morte das 4 pessoas a bordo, entre elas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Sobre a aeronave, era uma aeronave bastante segura e moderna, com toda a documentação e manutenção em dia, o modelo Beechcraft Air C90 GT, com prefixo PRSOM e pertencia ao grupo Emiliano Empreendimentos do Hotel Emiliano aqui de São Paulo. Uma equipe do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, foi já para Paraty para identificar a causa do acidente. E a dona de uma pousada que fica em uma ilha contou ao Jornal da Gazeta, edição das 10, o que viu do acidente. Eu não vi nada, eu não ouvi e não vi nada. A única coisa que eu senti foi um cheiro muito forte de gasolina e na hora estava chovendo muito, estava cerração, estava bem nubladão. E eu fui procurar o cheiro, porque estava muito forte, eu fui procurar o cheiro de gasolina pelo mar, que aqui é uma ilha. E a hora que eu vi, estava o barquinho da capitania recolhendo algumas coisas do mar. Eu até pensei que fosse barca tinha afundado e não era. Era a aeronave que tinha caído mesmo, já tinha uns barquinhos em volta já fazendo o resgate. E o meu filho chegou com uma lanchinha e na hora tinha uma moça dentro pedindo socorro, eles tentaram resgatar, mas não deu tempo. E essa aeronave caiu a 100 metros daqui da ilha, a uns 3 quilômetros de Paraty. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Veloso, pediu o esforço das autoridades no trabalho de apuração das circunstâncias da queda do avião. O delegado da Polícia Federal, Márcio Anselmo, integrante da Força Tarefa da Lava Jato, afirma que às vésperas da homologação da delação premiada da empreiteira Odebrecht, o acidente deve ser investigado a fundo. O site Os Divergentes publica texto assinado por João Gabriel Alvarenga, que afirma estar em risco a segurança dos ministros do Supremo. Cita os cortes da empresa privada de guarda-costas dos magistrados e a falta de apoio formal da Polícia Federal e da ABIN na segurança dos juízes. E questiona se algum agente federal ou perito revistou o avião antes do embarque de Teori Zavascki. A aeronave, como dissemos, está registrada em nome da Emiliano Empreendimentos e Participações Hoteleiras Limitada e era de Carlos Alberto Filgueiras, amigo de Teori, que também morreu no acidente. A amizade entre Teori e Carlos Alberto começou em 2012, quando o ministro passou a se hospedar no Hotel Emiliano, em São Paulo, por causa do tratamento de câncer da mulher dele, que morreu um ano depois. A morte do empresário Carlos Alberto Filgueiras, de 69 anos, foi confirmada pelo filho dele. Ainda estavam a bordo o piloto Osmar Rodrigues, de 56 anos. Osmar estaria acostumado a conduzir a aeronave que levava o ministro Teori Zavascki. Segundo informações, ele já utilizava o bimotor havia pelo menos 6 anos. A família do piloto confirmou a morte nas redes sociais. Além deles, uma mulher que ainda não teve o nome divulgado morreu no acidente. E agora à noite, as autoridades afirmaram que havia 5 pessoas no avião. A identidade da quinta vítima também não foi revelada. Em nota, o Grupo Emiliano expressou seus sentimentos e condolências para as famílias e amigos dos mortos e informou que está à disposição das autoridades e colaborando com as investigações em curso.
E o presidente Michel Temer falou sobre a morte de Zavascki por volta das 7h30 da noite. Ele estava ao lado dos ministros da Justiça, Alexandre de Moraes, de Relações Exteriores, José Serra, e da ministra Grace Mendonça, da Advocacia Geral da União. Temer decretou luto de 3 dias no país. Vamos ouvir. Queremos fazer uma declaração a propósito desse doloroso acontecimento, né? E dizer que recebemos com profundo pesar a notícia do falecimento do ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal. Neste momento de luto, manifesto eu e a minha equipe aos familiares do ministro e dos demais integrantes do voo meus sentimentos de pesar e associo-me a todos os brasileiros ao lamentar a perda de um homem público cuja trajetória impecável a favor do direito e da justiça sempre o distinguiram. O ministro Teori Zavascki era homem de bem e era um orgulho para todos os brasileiros. Nós estamos decretando luto oficial por um período de 3 dias, uma modesta homenagem a quem tanto serviu à classe jurídica, aos tribunais e ao povo brasileiro. Muito obrigado. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a sucessão do ministro Teori Zavascki no STF. A notícia de que o ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal estava a bordo de um avião que caiu no mar de Paraty, no Rio de Janeiro, causou enorme impacto em Brasília. Quando o filho do ministro, Francisco Zavascki, confirmou a morte do pai numa rede social, houve um misto de consternação e preocupação. Relator da Lava Jato no Supremo, Teori se preparava para homologar os acordos de colaboração de 77 delatores da Lava Jato. Ele faria isso agora, no mês de fevereiro. A primeira consequência prática é o atraso na tramitação desse processo. Esse atraso pode ser maior ou menor, depende da forma como o Supremo vai lidar com o problema. Em condições normais, o Supremo aguardaria a indicação de um novo ministro para a vaga de Teori. Cabe ao presidente Michel Temer fazer essa escolha. Esse ministro, depois de sabatinado e aprovado pelo Senado, herdaria todos os processos de Teori, inclusive esse processo da Lava Jato com as delações da Odebrecht. Mas a Lava Jato não é um processo trivial e o Supremo pode optar por escolher entre os seus integrantes um novo relator. Essa escolha ocorreria por sorteio. O teor das delações da Odebrecht não recomenda a alternativa de aguardar para que Temer indique um substituto de Teori. Ponto alto da Lava Jato, os depoimentos da turma da Odebrecht mencionam a fina flor da política. Citam Lula, Dilma, Renan Calheiros, Rodrigo Maia, José Serra, Aécio Neves, o próprio Temer e alguns de seus principais auxiliares. Não faz sentido que potenciais investigados ganhem o poder de retardar o processo. Assim, se prevalecer o bom senso, Carmen Lúcia, presidente do Supremo, se entenderá com os seus colegas para escolher entre eles um novo relator para a Lava Jato. Boa noite. Em nota, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, disse que hoje a consternação tomou conta do STF, que Teori Zavascki é um dos mais brilhantes juízes e um dos pontos mais altos na história da justiça do país. Ela também disse que o homem morre, mas suas obras e seus exemplos não. Carmen Lúcia ainda destacou a generosidade de Teori e se solidarizou com a família do ministro. E colegas do Supremo Tribunal Federal e políticos também lamentaram a morte de Teori Zavascki. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que Teori Zavascki era uma das pessoas mais lúcidas e coerentes do judiciário e era um modelo de sobriedade do magistrado. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, disse que Teori Zavascki honrou o papel de magistrado ao atuar de forma ética, isenta, discreta e extremamente técnica durante toda a sua carreira. E que na relatoria da Operação Lava Jato no STF, o ministro não hesitou em adotar medidas inéditas para a Suprema Corte, a pedido do Ministério Público Federal. O juiz Sérgio Moro, relator da Lava Jato na primeira instância, disse estar perplexo com a morte de Teori Zavascki.
Zavascki. Ele disse que o ministro foi um grande magistrado e um herói brasileiro, também exemplo para todos os juízes, promotores e advogados deste país. Luiz Roberto Barroso, colega de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal, disse: a família perde um grande pai, eu perco um grande amigo, o Supremo perde um grande ministro e o país perde um grande homem. Essa é verdadeiramente uma grande trapaça da sorte. Não há palavras para descrever o desalento que sinto neste momento. A morte de Teori Zavascki repercutiu na imprensa internacional. Em seu site, o jornal espanhol El País diz que todos os olhos políticos do país seguiam os passos de Teori devido ao seu papel nas investigações da Lava Jato. Com a manchete Petrobras, juiz brasileiro Teori Zavascki morre em acidente de avião, o site da emissora britânica BBC também comentou o assunto. De acordo com a rede, Teori era responsável por uma investigação massiva de corrupção que levou à prisão de dezenas de políticos e alguns dos empresários mais ricos do Brasil. Os jornais americanos Washington Post, Wall Street Journal e The New York Times e a rede ABC News também noticiaram a morte de Teori Zavascki. Teori Albino Zavascki tinha 68 anos e ingressou na carreira jurídica em 1971, em Porto Alegre, como advogado concursado do Banco Central. Ele se tornou ministro do STF em 2012 por indicação da então presidente da República, Dilma Rousseff. Teori nasceu em Faxinal dos Guedes, Santa Catarina. Também foi ministro do Superior Tribunal de Justiça de 2003 a 2012, indicado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e nomeado pelo então presidente Lula. Foi doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor da instituição. Era formado em Direito pela mesma universidade. De férias desde o fim de dezembro, quando começou o recesso, o ministro voltou a trabalhar nesta semana para analisar a delação premiada dos 77 executivos da Odebrecht. Ele já tinha determinado o início das audiências com os depoentes, que devem começar na próxima semana. Viúvo desde 2013, Teori deixa 3 filhos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, disse que a morte de Teori Zavascki não pode fazer com que os processos que eram de responsabilidade do magistrado fiquem parados, incluindo os inquéritos da Operação Lava Jato. Na opinião dele, os processos devem ser redistribuídos imediatamente. Marco Aurélio também lamentou a morte de Teori, definiu o colega como uma pessoa reservada, dedicada ao ofício de julgar e que somava ao Supremo Tribunal Federal. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Eu sou cristão e do Evangelho, a cena mais linda que eu conheço é a descida do Espírito Santo, com línguas de fogo, sobre os apóstolos, né? Para lhes dar o dom da palavra. O Brasil está precisando que um milagre desse aconteça, já que não houve um milagre de salvar o Teori Zavascki da queda do avião, que haja um milagre de baixar o Espírito Santo em forma de línguas de fogo sobre a cabeça de Temer, que vai escolher o sucessor dele, de Carmen Lúcia, que pode decidir quem pode ser o relator, dos outros membros do Supremo que podem participar disso, porque o regimento do Supremo indica que o sucessor é que assume os processos. Mas a Lava Jato é uma coisa tão especial, tão importante, tão definitiva para a reconquista da credibilidade e da esperança no Brasil, que já que foi aberta tanta exceção, foi dado a Dilma o poder de ocupar um emprego público de merendeira pelo Renan e pelo Lewandowski, o próprio Zavascki decidiu tanta coisa assim pouco ortodoxa, né? Saída de Eduardo Cunha, etc. Nós ficamos aqui na esperança, no pedido de que um milagre aconteça, porque o Brasil só teve notícia ruim nos últimos dias e, pelo menos, a escolha do sucessor do Teori Zavascki poderia nos surpreender para o bem. Você não acha? Bom, eu volto aqui na terça-feira, direto ao assunto. Até. Como relator da Lava Jato, o ministro Teori Zavascki teve frases marcantes em sua atuação no Supremo Tribunal Federal.
Em maio do ano passado, Theory falou sobre o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB. Ele tinha determinado o afastamento imediato do PMDBista, o que foi referendado pelos outros 10 ministros da Corte. Tais elementos demonstram que Eduardo Cunha transformou a Câmara dos Deputados em um balcão de negócios e o seu cargo de deputado federal em mercancia, reiterando as práticas delitivas. Em março, o ministro destacou a importância da Lava Jato. É importante, sim, que nós investiguemos, o judiciário controle isso, que o Ministério Público se empenhe, que as autoridades policiais se empenhem no sentido de investigar e punir quem for culpado. Independentemente do cargo que ocupa, independentemente da situação econômica que ocupa, independentemente do partido político a que pertence. Em junho, Theory participou de um evento no Palácio do Planalto e comentou sobre dificuldades enfrentadas no país. O país está enfermo, às voltas com graves crises de natureza econômica, política e ética. Sem dúvida é preciso que as enfermidades sejam tratadas como estão sendo, e que tenhamos a coragem de ministrar os remédios amargos para tanto necessários. Em dezembro de 2015, o ministro falou sobre o papel do Congresso no processo de impeachment. O julgamento por crime de responsabilidade do presidente da República é um julgamento que se faz no Congresso e não no Poder Judiciário. Se trata de um julgamento de um ato ilícito, mas que é feito anomalamente, quer dizer, excepcionalmente, não por um órgão do Poder Judiciário, mas por um órgão do Poder, pelo Poder Legislativo. Denise Campos de Toledo fala do impacto da morte de Theory Zavascki. Hoje, o destaque da economia seria a perspectiva de queda da inflação e o reforço no espaço para o corte dos juros. Mas é preciso falar de mais essa tragédia, a morte do ministro Theory Zavascki, que coloca mais incertezas num quadro já incerto da economia brasileira. E não falo aqui de teoria da conspiração, não. A questão é que o ministro teria um papel fundamental no encaminhamento dos processos relacionados à Lava Jato, no que se refere ao envolvimento de políticos, do ex e do atual governo. E sabemos que todas as projeções para a economia, até o otimismo mais recente, sempre tinham um porém por causa do cenário político, das delações e dos desdobramentos da Lava Jato. O que se espera é que o processo siga seu curso da mesma forma como ocorreria com Zavascki. Mas essa confiança vai depender muito de quem irá substituí-lo. No mínimo, podemos ter atraso no processo, um prolongamento desse suspense, do quanto o cenário político poderá influenciar ainda a esperada retomada do crescimento e a agenda de reformas, de ajustes que podem fazer a economia e o país voltarem aos trilhos. Há sinais mais positivos, como essa queda da inflação, a previsão de um corte mais intenso dos juros, o avanço do ajuste fiscal e um ânimo maior até dos empresários diante desses sinais. É esperar que o imprevisível não jogue contra. Eu volto na segunda. Até lá. Hoje, o presidente Michel Temer autorizou o envio das Forças Armadas para patrulhar as ruas de Natal. Segundo o governo do estado, a situação está fora do controle. No final da tarde, a polícia do Rio Grande do Norte invadiu Alcaçuz para retomar o controle do presídio. Segundo o governador Robinson Faria, o objetivo é separar as duas facções. Ele afirmou que pretende construir uma parede física para separar o PCC do Sindicato do Crime. O governador disse ainda que a PM vai permanecer dentro da penitenciária até a construção da parede. Até lá, os PMs vão formar uma espécie de paredão humano para conter os detentos. O presídio de Alcaçuz, onde 26 presos morreram no fim de semana, entra no 6º dia de conflitos. A PM diz que há mortos no local. A situação no presídio ainda continua tensa e o dia foi marcado por confrontos entre os presos. A unidade está dividida em 2 lados, cada um tomado por uma facção criminosa rival. Em Alcaçuz, há presos do Sindicato do Crime e do PCC. A
A Polícia Militar confirmou que há novos mortos do confronto de hoje. Há também presos feridos. O diretor da unidade, Ivo Freire, se machucou de raspão com estilhaços de um tiro. O presídio de Alcaçuz está completamente destruído. Segundo o governador, a intenção é esvaziar a penitenciária e interditá-la, separando as facções. Natal vive uma onda de violência desde ontem, após as transferências de detentos do presídio de Alcaçuz. Carros oficiais, delegacias e ônibus foram incendiados. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do Rio Grande do Norte, a frota voltou a sair de circulação. A justificativa é a falta de segurança. Em entrevista à rádio CBN, o governador Robinson Faria admitiu que a situação na capital está fora de controle. Estão tocando fogo em ônibus com uma retaliação pelo governo ter decidido separar dentro dos presídios PCC do sindicato RN. Então, ambos estão retalhando o governo. A situação aqui se tornou muito mais grave do que estava ontem. Precisamos de um socorro do governo federal imediato. Diante da situação, o presidente Michel Temer autorizou o envio das Forças Armadas para Natal. Ele anunciou no Twitter. A ideia, segundo o governador, é que os militares atuem nas ruas da cidade, já que policiais serão deslocados para o presídio de Alcaçuz. Ataques também foram registrados em outras cidades do estado. E em Ribeirão Preto, o presidente Michel Temer disse que a solução para os presídios é questão de médio ou longo prazo e que o governo está fazendo tudo o que lhe cabe na atual crise penitenciária. Temer estava em Ribeirão para anunciar a liberação de 12 bilhões de reais para a aquisição antecipada de insumos da safra agrícola 2017-2018. Aos agricultores, afirmou que o país está começando a sair da recessão. E ao comentar a crise no sistema penitenciário, disse que a guerra nos presídios afeta a segurança nacional e que isso justifica a autorização do uso das Forças Armadas. Aparentemente era uma questão só local, mas que começou a ultrapassar as fronteiras físicas e jurídicas dos estados brasileiros, gerando quase, não vou exagerar se eu disser, uma questão ligada à segurança nacional. Nós não podemos tolerar. Ainda de acordo com o presidente, a solução é de médio a longo prazo. Temer afirmou ainda que devem ser construídos 25 presídios estaduais e 5 federais, todos pré-moldados para agilizar as obras e concluí-las entre 8 e 9 meses. Evidentemente que também depende da atividade, de igual maneira, do judiciário, da assistência judiciária, da defensoria pública, que vai apanhar os presos, isso em todos os estados, verificar aqueles que já cumpriram pena, quem tem ainda preso provisório, que demanda ainda uma sentença judicial, para agilizar essas sentenças judiciais. É importante a junção de todos esses setores para resolver, em definitivo, a questão penitenciária no país. E voltamos a falar da morte do ministro do Supremo. O advogado Francisco Zavascki disse que não cogita, no momento, que uma sabotagem tenha sido a causa do acidente que matou o pai dele. Ele contou que ficou sabendo da tragédia através do grupo da família no WhatsApp. Em entrevista à Agência Brasil, o filho do ministro disse que não está em condições psicológicas de acompanhar a comoção nacional causada pela tragédia, mas ressaltou que o Brasil perdeu um grande juiz. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Até amanhã. Uma boa noite para você. Fica agora com o Rony Fon no Todo Seu. Confira uma receita light e deliciosa no Você Bonita. Nesta sexta, meio-dia. Assista agora. Todo Seu.